Olá, minha gente, tudo bem? Mais um encontro. Dessa vez para aproveitarmos esse período de final de ano, início de um novo ciclo. Dessa vez para falarmos um pouco sobre embasamentos para a vida, posturas que podemos ter e de repente, quem sabe, a gente queira se preparar para um novo ciclo com novas posturas. O que você acha disso? Esse foi o fator motivacional que me fez escolher esse tema. Eu quero agradecer muito a sua presença, você que já está comigo, você que está chegando pela primeira vez. A ideia aqui é nós produzirmos reflexões de autoconhecimento, observações sobre si mesmo. O yoga nos ajuda na imersão dessas questões reflexivas, da possibilidade de transformações de nós mesmos, transformações necessárias para que possamos ter uma vida mais serena, para que possamos nos sentir em paz com nós mesmos, para que não nos vejamos tão imersos em tumultuações, em agonias, em sofrimentos. Quando a gente percebe que essas coisas dependem mais de nós do que está acontecendo no externo, talvez isso faça a grande diferença. Então, muito agradecida a você que chega. Você pode fazer contatos individuais para trabalhos com yoga, para trabalhos com dinâmicas de grupo. Fique à vontade para poder perceber essas alternativas. E hoje, então, o tema é a questão dos embasamentos para uma vida mais fluida, para uma vida mais tranquila, independente do que esteja acontecendo lá fora, independente das notícias do dia. E o que me faz perceber que isso é possível, vem me fazendo perceber ao longo do tempo, são os estudos que eu venho fazendo e algumas percepções, por exemplo, sobre algumas escrituras antigas, algumas normatizações ou descobertas que já foram feitas há muito tempo atrás, e aqui eu quero me referir particularmente aos Yogas Sutras. Existe uma polêmica muito grande sobre, de fato, quantos são os Yoga Sutras, Quando a gente pensa em Patanjali, o que nós vamos encontrar nas publicações é o número de 196. Mas esse número, ele é controverso. Tem muitas falas e estudos que chegam a números maiores ou menores. Então, o que eu penso, que seja importante a gente perceber é que alguém na antiguidade, fundamentalmente aqueles que estavam buscando ter um encontro consigo mesmo, ter uma pacificação maior consigo mesmo e encontrar uma relação com divindades, Porque esse encontro consigo mesmo, na verdade, a gente fala, eu falo dessa maneira, Muitos falam dessa forma, a gente se expressa desse jeito, mas na verdade o que as civilizações mais antigas buscavam, as civilizações do Oriente, era uma identificação, uma pacificação com as divindades, de maneira que as divindades pudessem prover as necessidades humanas
de uma maneira mais assim, menos sofrida, né? Mais constante. Então, viver a vida dependendo de alimentos, de abrigo, não era uma coisa muito fácil. Quando nós tivemos uma época, as civilizações viveram uma época que não se tinha abrigos, né? Que não se tinha estruturas urbanas. Embora nós tenhamos isso hoje, e isso também nos leva e cria outros problemas, são aquelas questões duais que acontecem sempre, né, minha gente? Ora, a gente tem uma coisa e não tem outra. E é bom que a gente saiba valorizar tudo que temos no presente momento, por exemplo. Porque isso faz com que a gente se sinta melhor. A carência e a consubstância, né? Elas caminham lado a lado, depende do ponto de vista, do que a gente está olhando. Então, nessa questão de levar a vida com mais leveza, isso foi buscado o tempo inteiro, né, pela humanidade, na intenção de sofrer menos, né, de perceber identificações de um certo conforto maior e de ser perdoado por suas falhas, né? De poder se sentir livre para recomeçar, para reiniciar. Tudo isso respeitando a forma de expressão e de entender as coisas de cada contexto, né, que é muito diferente, né? O contexto que eu falo hoje, a minha realidade, e o contexto que eu falo hoje, no ano de 2023, indo para 2024, é completamente diferente dos anos 1900, né, da década de 30, da década de 20, de 1600 e alguma coisa, né, do Ocidente e do Oriente. Então são coisas que fazem uma diferença muito grande. É importante que a gente não se esqueça disso. Mas é interessante que quando nós pegamos escrituras antigas, livros mais antigos que trazem algumas leis, digamos assim, que a gente chama de leis universais, é porque essas leis elas não dependem de época. A tradução, o significado disso, a compreensão pode mudar de certa forma, pode sofrer algumas adequações em cada período, em cada cultura, em cada momento. Porém, a sua essência, ela permanece a mesma. Há uma verdade nessas escrituras, nessas leis, que não muda. Quer nós estejamos numa época primitiva, pré-moderna ou moderna, essa verdade não muda. Então o convite que eu faço aqui para você hoje é que você perceba isso e de repente observe se essas dicas lhe valem para você nesse período de novo ciclo que entraremos. Se essas dicas não valem para você estar se apropriando delas e fazendo alguns aparos dentro da sua disponibilidade, porque nós escolhemos, nós fazemos escolhas. Então essas leis, a gente chama, elas levam um nome, né, em sânscrito, de yamas e niyamas, né, que são os fundamentos, é a estrutura para uma vida, para um bem viver, digamos assim, para uma vida mais fluida, independente do lugar que você esteja, independente de qual tenha sido a educação. O número de yamas e niyamas, o número dessas leis,
de acordo com a escritura sagrada, com quem a escreveu e traduziu, varia também. Mas eu vou pegar aqui com base nos Yoga Sutras de Patanjali, que é uma das figuras, né, mais respeitadas quando a gente fala na tradição do yoga, no respeito à tradição. Lembrando que quando eu falo isso, eu estou falando daquelas pessoas que se dedicavam a isso exclusivamente, que iam para as florestas, que queriam ser perdoadas nas falhas humanas que têm, que queriam não ir para o inferno, de repente, digamos assim, e você pode dar esse nome de inferno aos mais variados sinônimos, né? Que é você poder ter uma passagem, né, e viver num mundo ou situações, independente do seu estado, né, o seu estado representativo, que você possa viver situações que não sejam de sofrimento, né? Situações que façam parte de alguma coisa que transcorra, que possa ser vivida com naturalidade. Então as pessoas, as civilizações, os sábios, houveram pessoas, né? Houve civilizações que se preocupavam com isso, em poder entender ou decodificar o que era esperado delas, para elas terem uma vida melhor nesse momento e depois, quer seja o que viesse a acontecer, né? Então, Patanjali descreveu os yamas e os niyamas, que são essas leis maiores, e no caso de Patanjali, são cinco leis, 5 pontos de vista, 5 fundamentações para os yamas e 5 para os niyamas. Os yamas, eles dizem respeito às regras para a gente viver bem numa sociedade, bem com os outros, porque cada um de nós é um universo, né? E os niyamas dizem respeito a algumas coisas, algumas regras, as 5 regras, para a gente desenvolver no contato com nós mesmos. E o yoga, né, ele vem nos ajudar nesse aprofundamento. O yoga enquanto asanas, eu quero dizer, ele vem nos ajudar nesse aprofundamento, porque do yoga faz parte também os pranayamas, que é a questão respiratória, a meditação, faz parte também a concentração, que é uma maneira da gente sair um pouquinho das questões externas e entrar dentro de nós. Então o yoga, ele tem fundamentos que são maiores, um pouco mais amplos do que os asanas em si. E os asanas, que são as posturas, elas não são só posturas nesse yoga tradicional. Elas são uma forma de a gente atingir outros aspectos mais espiritualizados, da gente ascender, ou melhor, de evoluirmos como pessoas, como seres humanos, evoluirmos como seres integrais. Então, quando quando a gente lê, a gente sabe sobre os yamas e os niyamas, esses fundamentos, eu penso que isso tem tudo a ver com o mês de dezembro, porque em dezembro a gente de uma certa forma, capturado pelo sentido do Natal, na sua espiritualidade, independente de religião, e se a gente não tomar cuidado, a gente fica vivendo uma realidade em cima de um Papai Noel, que é no consumo desnecessário de coisas, no gasto desnecessário para se ter coisas. Então, dezembro nos faz perceber um pouco, particularmente para mim, a questão do ser e do ter, né?
a gente dá importância para termos uma vida mais confortável, mas que isso não seja o sentido maior da vida. Essas coisas podem ser absolutamente o necessário para esse momento, para o aqui e agora. Não precisa eu me sobrecarregar disso e esquecer, inclusive, que eu não sou isso. Eu sou algo mais do que eu vejo no espelho. Eu tenho uma essência, eu vim de um lugar, devo retornar para um outro lugar, só mudando as formas. E o que eu aproveito para fazer nesse lugar que eu estou, que me faz me sentir bem, aproveitar essa estadia e, ao mesmo tempo, ser algo facilitador para os estágios posteriores que virão. Quer a gente acredite nisso ou não, quem não acredita nisso, por exemplo, que possa se perceber ou se questionar ou refletir sobre o aspecto de viver hoje em dia uma vida melhor, sem lamúrias, sem dores, sem tantas agonizações que mentalmente de repente a pessoa passa, emocionalmente pessoas passam. Então os yamas e os niyamas são esses apontamentos, né? Os yamas falam de 5 coisas para a gente atentar e respeitar com relação ao convívio em sociedade e a gente não fazer. É como se fossem mandamentos, né? Que não têm um cunho religioso, tem um cunho de regra de conduta. Mas eles dizem assim: um deles é você não ser violento, né? Não ser violento, não violentar, né? No ponto de vista, em qualquer aspecto, com as suas palavras, com as suas atitudes, não violentar, não ferir, prestar atenção nos seus atos, perceber se aquilo que você está pretendendo falar, aquilo que você está pensando, aquilo que você está intencionando produzir, não vai causar dano a alguém. Então a primeira regra é essa: não ferir, não violentar, nem a você, nem aos outros. A segunda diz respeito a não mentir. Não inventar coisas, não criar coisas que tragam benefícios a você. Não ser falso naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você demonstra, nas suas intenções, né? Então, não mentir. A terceira, não roubar, não cobiçar, não ter a intenção de tirar do outro e transferir para si. Quando você faz isso, alguém vai continuar perdendo, não é assim? Então, o que é do outro é do outro. Quando você cobiça, vai lá e rouba e retira do outro, você está se apropriando de algo que não é seu. E nós temos nesse mundo elementos que são suficientes para todos nós. Então não há necessidade de roubar. Se você rouba, você será roubado. De alguma forma, diz esta lei, né? Você será roubado de você a tranquilidade, a serenidade. Então, roubar a paciência do outro é um roubo também. Então, que a gente possa atentar a isso. Um quarto ponto é não depender, não criar uma linha de dependência com coisas ou com pessoas. Então, depender do teto, depender de alimentos, depender de consumir cada vez mais, depender e com isso você vai colecionando coisas, né, se avolumando de coisas que não tem o menor sentido para a vida, perceber isso.
a gente tem também o ser grato, que é o quinto yama. Agradecer aquilo que nós temos, ao dia de hoje, ao fato de termos acordado hoje, ao tudo que construímos, a tudo, as portas que foram abertas para nós ou fechadas e que possibilitaram estarmos aqui hoje, do jeitinho que estamos. E que essas portas também possibilitam que a gente melhore cada vez mais, porque cada dia é um dia. O novo dia abre que nós tenhamos a oportunidade de fazer algo que não fizemos ontem. Então, esses 5 yamas, né? 5 yamas, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, fala dessas questões do não ser violento, não mentir, não roubar, não depender, ser grato por aquilo que tem. E será que a gente vive isso no nosso dia a dia? E será que a gente está atento a isso no nosso dia a dia? Será que nesse Natal, nesse novo ciclo, a gente tem essas preocupações, a gente tem essas intenções de prosperar, respeitando o lugar e as pessoas com as quais a gente se relaciona, a manter a honestidade, a integridade. Será que estamos atentos a isso? Será que se a gente estivesse atento a tudo isso, nós teríamos tantas leis e cada vez mais leis sendo criadas? Será que se a gente tivesse atento a isso, a gente precisaria criar tantos contratos, tantas normatizações? Então, que a gente perceba isso e que cada um de nós verifique o que nós estamos fazendo dentro do nosso cotidiano, na nossa vida. Os yamas convidam a isso. A gente perceber que tem coisas que a gente pode fazer sem ser obrigado a fazer. Porque a gente percebe que a gente tem que fazer porque isso faz parte do fato de termos recebido vida, de estarmos vivendo. Só por isso, mais nada. Mas então que a gente possa perceber isso. Os niyamas, eles dizem respeito a alguma coisa, né, a atitudes que a gente tem que cultivar com nós mesmos, né, com nós, com o nosso corpo, com o nosso entorno, com o nosso ambiente. A primeira delas fala em Saucha, que é a purificação ou a limpeza. Então, se a gente recebeu esse corpo, a gente precisa cuidar dele, limpá-lo, prestar atenção no que entra pela mente, o que entra pelos ouvidos, né? O que vem para nós da palavra de fora, das imagens de fora, as coisas que a gente vê. Será que a gente absorve essas coisas como verdade? A gente vive isso sem filtrar se são benéficas ou não para nós? Então, aquilo que vem de fora, se eu absorvo completamente aquelas coisas, sem uma filtragem através dos 5 sentidos, eu estou deixando me intoxicar. Então, as toxinas são o contrário da limpeza. Eu preciso fazer, então, uma purificação e uma limpeza diariamente, porque podem entrar toxinas sem que eu esteja atenta, ou sem que eu tivesse tido tempo da minha consciência me alertar, e de repente eu entrei naquele barco. Mas eu posso e devo, só eu posso fazer essa limpeza. E será que eu estou fazendo? Será que eu estou observando isso? O segundo niyama, ele fala de contentamento.
que é um pouco o que diz respeito ali à parigraha, né, que é a gratidão. O contentamento, ele diz respeito assim, será que você está valorizando, se sentindo bem com o fato de você estar vivendo esse aqui, esse agora? Ainda que cheguem problemas para você, você está tendo a oportunidade de pensar estratégias, de se movimentar, né? Aquilo que a gente chama de problema é algo que nos possibilita ali a treinar, tirar o nó. A gente não tem aquele cubo mágico, por exemplo, que é um objeto que nos faz pensar ali sobre como deixar em harmonia todo aquele cubo com aquelas cores. Problemas é um pouco isso, é um cubo mágico chegando para nós todo desorganizado e a gente precisa organizar. Cada um de nós tem um tempo para isso. Alguns vão organizar aquele cubo em alguns minutos, em poucos instantes, outros vão precisar de horas, outras pessoas de dias, talvez alguns outros de meses, mas tudo bem. O importante é você estar atento à necessidade de reorganização. Então, o contentamento é você não ficar se lamuriando. Ai, por que eu recebi esse cubo tão bagunçado? É você poder agradecer que você pode exercitar sua inteligência emocional, sua inteligência intelectual, sua paciência e você ir colocando em prática essas coisas. O segundo niyama, o terceiro, desculpa, né? Então nós falamos em purificação, contentamento. O terceiro fala em disciplina. Disciplina no sentido de dedicação. Então, se você quer alguma coisa, se você sabe que você precisa acordar cedo, você precisa buscar trabalho, você precisa ter uma alternância no modo de vida, na maneira de organizar suas coisas, sua casa. Se você percebe tudo isso, dê um passo nesse sentido, né? Então, você se dedique a isso. Cada dia faça alguma coisa nesse sentido. Será que você está fazendo ou será que você está só reclamando das coisas? Então, a gente tem aqui tapas que em sânscrito, né, que fala sobre a dedicação. Se a gente quer alguma coisa, se a gente sabe que a gente pode fazer uma transformação benéfica, a gente precisa se dedicar àquilo, né? Se dedicar, ter a disciplina da dedicação, acordar mais cedo, comer coisas diferentes, organizar o seu dia de forma diferente, não ir a determinados lugares, dormir em determinados horários, enfim. Estou citando aqui aleatoriamente alguns exemplos que a gente precisa seguir, né? São compromissos com nós mesmos. Não precisa um pai, uma mãe, um chefe ter que obrigar. A gente precisa se disciplinar. A gente tem ainda um quarto niyama, uma quarta regra que fala da importância do autoestudo, que é o aprimoramento constante. Na minha cabeça eu tenho coisas, né, nas minhas células, nas minhas emoções, eu tenho coisas que foram se avolumando ao longo do tempo nas experiências que eu passei. Nas experiências como célula, nas experiências que eu fui trazendo ao longo do tempo, né, geneticamente, biologicamente, emocionalmente. Isso tem coisas que nem se sabe totalmente de onde que vieram, há quanto tempo estão dentro de nós, né? O DNA fala sobre os aspectos genéticos e cada vez se descobre mais coisas. E os outros aspectos que não dá para provar em exames biológicos? Então,
que a gente perceba que saber novas coisas, ir atrás de novas coisas, é como abrir uma janela de manhã cedo a cada dia. Eu junto aquilo que eu já tenho com outras coisas que eu recebo agora, que eu estou estudando, que eu estou percebendo, que eu estou lendo, e com isso os meus horizontes eles vão se ampliando. Se eu abro sempre a janela daquele jeitinho, aquela mesma janela naquele mesmo lugar, eu só vou ver aquela paisagem, não é assim? No entanto, se eu tenho uma oportunidade de mudar de lugar, eu posso ver essa paisagem de uma maneira mais ampliada, posso ver de cima, posso ver num território mais amplo. E o autoestudo faz com que a gente tenha essa capacidade de ampliação. E não é uma coisa fácil, porque o autoestudo leva a gente a romper com crenças antigas, né? E aí eu posso respeitar aquelas crenças que eu vivi até hoje e ao mesmo tempo acrescentar novas. Por que não? Mas isso precisa ser experimentado. Então, esse niyama, né, svadhyaya, em sânscrito, fala disso, da importância da gente não ficar estacionado nessa vida, da gente, com todo respeito àquilo que construímos, da gente poder perceber novas possibilidades, né, e estudar, né, e acompanhar e perceber novos pontos de vista. E a gente tem um quinto niyama que é Shivara Pranidhana, que fala do quê? Da autoentrega. Porque depois, a partir do momento que eu me purifiquei, que eu estou satisfeito com o meu dia a dia, que eu estou tendo dedicação, disciplina, que eu estou estudando, se ainda assim coisas estão acontecendo que estão fora daquilo que eu imaginava, eu entrego. Então esse quinto niyama diz assim, agora confia. Você fez tudo o que você podia fazer. Agora entrega e confia, aguarda. Deixa que um movimento natural ocorra. Há coisas que saem de cada um de nós que entram numa totalidade e que provocam um movimento único, que não é um movimento da minha vontade. O movimento da minha vontade eu faço num determinado momento. Eu faço isso, eu me disciplino para isso. Aquilo que eu intenciono é a meta que eu tenho comigo mesmo. Mas tem um movimento seguinte, que é o movimento da aquietação. Agora aguarda, agora espera. Você fez o contato, você fez a proposta, você teve a atitude, agora aguarda, aguarda o retorno. Não é assim que as coisas acontecem nas relações que nós estabelecemos, não é? Nós fazemos o contato com o outro, ou fazemos a nossa oração, ou entoamos o nosso mantra, ou temos a nossa mentalização, e depois a gente aguarda. Tem o momento do relaxamento, né? Então, Shivara Pranidhana fala um pouco disso, do aguardar. Aguardar, sem expectativas, apenas aguardar. Então, minha gente, nesses yamas e niyamas, né? O niyama, então, ele fala os 5 niyamas, né? Lembrando aqui, fala sobre a questão da limpeza com as coisas que a gente absorve, deixa entrar em nós. O contentamento, que é a predisposição para a vida, né? No dia a dia, como que é a nossa disposição, como que é a nossa disciplina, a nossa prontidão, a correção em fazer as coisas que precisam ser feitas por nós mesmos, para nós, né? A autocorreção, a autoeducação. A gente tem a questão do autoestudo, que é o aprimoramento constante, e da confiança, relaxar e deixar agora vir a resposta.
Então, que a gente possa aproveitar esse dezembro, esse Natal e perceber, será que estamos colocando em prática esses mandamentos? Será que esses fundamentos, quando a gente coloca em prática essas coisas não são capazes de fato de mudar a relação que temos com a vida, mudar o nosso humor, mudar a nossa perspectiva de se sentir pleno, né? De prosperar nesse mundo? Será que a prosperidade não tem a ver com isso, com o nosso autoaprimoramento? Então, que você possa fazer seus testes, suas observações. O yoga nos ajuda a colocar essas coisas em prática no dia a dia, não só através dos asanas, mas no dia a dia. E eu quero encerrar com você aqui, nesse nosso encontro, trazendo para você uma mensagem, né, do livro das atitudes, que eu abri assim aleatoriamente antes de começar aqui esse material, essa gravação, que fala sobre a atitude alternativa. Olha só que bacana, mudando 2023 para 2024, Natal. Tenha uma atitude alternativa. Sônia Café é que traz para nós essa inspiração. E ela fala assim: quando ficamos muito tempo presos aos nossos condicionamentos ou quando permitimos nos limitar por crenças que já ficaram lá no passado, é chegado o momento de tomar uma atitude alternativa, uma nova atitude. Essa atitude permite que busquemos novas perspectivas e possibilidades que antes não enxergávamos. Tomar uma atitude alternativa significa que podemos exercer nosso poder de escolha livremente, sem imposições de crenças limitantes, pois percebemos que a variedade e diversidade de escolhas são muitas na vida que nos é oferecida. Então, minha gente, a partir desses yamas e desses niyamas e dessa possibilidade de termos uma vida alternativa, eu gostaria que esse dezembro, esse Natal e esse Ano Novo descortinasse para você e para cada um de nós a riqueza, a beleza, o valor, a significância de estarmos aqui nesse agora, e você possa fazer melhores escolhas para você mesmo. É isso, minha gente. Eu estou à disposição para qualquer tipo de comunicação. Que você tenha um excelente final e início de nova jornada. Cada dia já é assim, né? E no final de ano, essa sinalização de final e começo demarca um pouquinho mais. Até um outro momento. Grande beijo.